A fé sem obras é morta. É o título da nossa mensagem desta noite. Vamos repetir? A fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, está escrito: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Senhor Deus, eis-nos aqui diante da tua presença, em concordância com a oração de cada um que já oraram esta noite. Nós queremos te pedir, fala com a tua igreja, que a tua igreja te ouve. Abre os nossos ouvidos espirituais para recebermos a porção que o Senhor tem para nós esta noite, porque queremos ouvir a tua voz, clara e em bom som. No nome de Jesus, faz o que o Senhor quiser. Amém. Amém? Quem lembra qual é o tema da mensagem? A fé sem obras é morta. O que é fé? Vamos começar a gente entendendo o que é fé, né? Para poder a gente dizer que ela é morta, a gente tem que saber o que ela é. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a convicção das coisas que se esperam. Esse versículo, na Bíblia, a mensagem está assim: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Para que eu tenho fé? Eu tenho fé para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Começa assim: eu vou me relacionar com Deus. Se eu não tiver fé, eu tenho como me relacionar com Deus? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Por que se eu não tiver fé, eu não tenho como me relacionar com Deus? Porque Deus é espírito. E para mim me relacionar com Ele, eu tenho que crer que Ele existe. E não adianta que eu não vou ver Deus como eu estou vendo você aqui na minha frente. Eu vou ver Deus em espírito. Então começa que eu tenho que crer nele. Se eu não crer, eu não vou ver. Então já começa por aí. Porque ele é espírito e sem fé é impossível vê-lo.
Tiago, no capítulo 1 e 2, os 2 primeiros capítulos de Tiago, nos ensina sobre a fé, e exatamente neste texto, que foi o texto que nós lemos, que é o texto base da nossa mensagem, que é o capítulo 2, o versículo 26, diz que o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Sendo membros de uma igreja, devemos demonstrar a nossa fé vivendo de acordo com o que professamos. Então, se eu faço parte de um ministério, de uma denominação, e digo que tenho fé, eu tenho que viver de acordo com o que eu digo que eu tenho. Eu não posso dizer uma coisa e não viver, porque senão é como se um corpo estivesse andando sem cabeça. Como foi nos ensinado, né? A gente aprendeu sobre isso domingo passado, porque a ministração de domingo falou sobre não sermos só ouvintes, mas sermos praticantes. Então, eu tenho 2 adendos para começar com vocês, 2 acréscimos para fazer a vocês. Primeiro, essa semana, vocês reflitam, medite no capítulo 1 e 2 de Tiago. Não é os versículos, é o capítulo 1 e 2. E procure os ensinamentos e a ajuda de Deus para ver como Deus quer lhe revelar o que está escrito no capítulo 1 e 2 de Tiago. Veja, leia como se fosse um espelho, você se olhando no espelho. Só que você vai ler a palavra e vai se ver na palavra, para poder você se alinhar com a palavra de Deus, amém? E o outro ouça a mensagem do pastor de domingo passado, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Ouçam, mas ouçam ruminando, ouça tentando descobrir as pérolas, porque às vezes a gente, eu já ouvi, mas a gente vai ouvir de novo, a palavra de Deus se renova, e a gente vai encontrar coisas que a gente não tinha visto. Por isso a importância da gente meditar, ruminar, ir lá mastigar, buscar, Senhor, eu quero a revelação que o Senhor quer para mim, através da tua palavra. Não vamos ser apenas ouvintes, vamos ser praticantes, porque só assim nós não seremos um corpo sem cabeça. Agora nós vamos falar de fé e obras, amém? O que eu amo nesse texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2... é porque esse texto nos apresenta uma definição de fé funcional, mas também numerosos eventos que ilustram essa definição, que é os versos do 4 até o 40, que vai mostrar os nossos antepassados, Abraão, Jacó, cada um e cada processo que tiveram de fé. É como se o escritor estivesse dizendo para mim e para você que para a fé ser fé, ela precisa ser vivida. É algo visível, tangível, palpável. É algo experimentado. Você tem que experimentar. Todos nós recebemos uma partícula de fé. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, que nós decidimos ter uma vida com Ele, nós recebemos essa partícula de fé. Mas a fé ela vai se desenvolvendo cada dia conforme o nosso conhecimento com Deus e em Deus. A fé é um caminho a ser trilhado, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Não se trata de um caminho que será vivido ou percorrido no raso. É igual aquele texto que o Senhor chama o profeta e ele começa a caminhar no rio e a água está batendo só no tornozelo e o Senhor vai chamando, aí vai bater no joelho, depois na cintura e ele vai chamando para se aprofundar. Então a fé, a gente não vai desenvolver ela no raso. A gente só desenvolve na profundidade. Não é em uma sala de aula de seminário. Não é nos rigores da vida diária, sem relacionamento com Deus, que desenvolvemos a nossa fé. Nós temos que ter em mente o que Tiago está falando. Que ele está falando que nós precisamos nos relacionar com Deus para que a nossa fé tenha uma ação completa.
Note que o texto base, na versão A Mensagem, começa chamando de amigos. Qual é o nosso texto base? Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Ele começa na versão A Mensagem, algumas versões diz, não é amigos, diz é irmãos. Nessa versão A Mensagem diz amigos. Vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé. Se eu falo de fé, é porque alguém tem fé. Ou eu, ou alguém que eu estou lendo está tendo fé. Porque eu não posso vir aqui falar de fé se eu não tiver fé. Eu posso? Como é que você vai falar de fé se você não tiver fé? Então você precisa ter fé. Não porque a fé sem obras é morta. Não é por causa disso que você tem que ter fé. Você tem que ter fé porque você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque você recebeu essa partícula de fé. E isso nos leva para o nosso primeiro ponto. Mostra-me a sua fé. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras. Primeiro que tudo, para nós termos fé, nós precisamos crer em Jesus Cristo. É só crer em Jesus Cristo? Não. É crer que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu de uma virgem, viveu como homem, se entregou e foi crucificado. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Primeira coisa que eu tenho que crer em Jesus. Porque se eu não crer em Jesus, a minha fé não é cristocêntrica. E nós precisamos ter uma fé cristocêntrica. É uma fé que atua pelo amor, onde Jesus é o centro. Eu não tenho como desenvolver uma fé cristocêntrica sem crer que Jesus Cristo veio ao mundo. Como homem, ele veio como homem, ele viveu como homem, ele passou as mesmas lutas que nós passamos, com um diferencial: ele nunca pecou. E ele se entregou, não foi ninguém que pegou ele à força, ele se entregou por amor a mim e a você. Ele se entregou para que a gente pudesse ter uma nova vida, uma oportunidade de desenvolver um relacionamento com Deus. Porque se Jesus não tivesse vindo, o pecado de Adão nos afastou de Deus. Então foi por causa de Jesus que nós fomos religados com Deus. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Éramos merecedores do inferno, mas ele nos redimiu através da cruz do Calvário. Porque se por um só homem entrou o pecado, tinha que ser por um homem que nós iríamos ser redimidos. Então, e esse homem só podia ser Jesus. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Amém? E ele teria que morrer na cruz. Por quê? Porque foi pela cruz, através das pisaduras de Jesus, que nós fomos curados, sarados, restaurados, libertos, santificados. Porque é o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para mim hoje ter paz, Jesus precisou pagar um preço que eu e você não pagamos. Quem era para fazer era nós, mas quem passou foi Jesus, por mim e por você. E ele venceu a morte. Como que ele venceu a morte? Ressuscitando ao terceiro dia. Ele venceu a morte e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele nos salvou. Você já parou para pensar que você é salva por causa de um sacrifício que Jesus fez por mim e por você? Ele te salvou. Ele pode todas as coisas. Você não pode não. Mas Jesus pode todas as coisas. Todas as coisas ele pode fazer. E é pela fé que lidamos com o que não podemos ver. O que distingue os nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dos outros, foi por um ato de fé. Foi um ato de fé, porque eles tiveram uma ação. Eles agiram pela fé. Isso só pode ser gerado através da palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como nós vamos recebê-la se não meditarmos na palavra de Deus dia e noite?
Como vamos desenvolver se não estivermos meditando na Bíblia Sagrada? Quando a Bíblia está aberta, Deus está falando com você. É o próprio Deus que está se revelando para você. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Não tem problema, peça ao Espírito Santo que ele vai lhe capacitar para você entender. Mas é necessário que você medite na palavra. Eles foram chamados, eles quem? Abraão, Isaque e Jacó foram chamados, escolhidos por um Deus que eles ainda nem conheciam direito, para iniciar toda a história da fé, porque eles creram e mostraram a sua fé. Não é de nós que geramos a fé, mas é em nós através de Jesus. Essa fé, ela não vem por acaso. Essa fé, ela vem para nós através de Jesus, mas não é de nós. Porque se nós formos crer em nós mesmos, nós somos fadados à derrota. Porque muitas das vezes nós não conseguimos. Quantas vezes a gente se levanta determinada a fazer uma coisa e no decorrer do dia a gente não conseguiu e olha, eu errei de novo, eu não consegui, eu podia ter feito mais um pouquinho. Então a nossa fé, ela tem que estar em Jesus. Eu não posso, mas Jesus pode. Isso só pode ser gerado através da palavra de Deus. Não tem outra forma de ser gerado fé em seu coração se não for através da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Agora me diga, como quer ter experiências de fé se você não medita na palavra? Como você quer gerar em você obediência à palavra se você nem sabe o que ela está lhe dizendo? Tem gente que diz assim, ó, ah, pastor, hoje fui tão aperreado, não deu para me ler a Bíblia. Você deixou de comer durante o dia? Você deixou de tomar o seu banho? De fazer os seus afazeres? Não, mas você deixou de ler a Bíblia. E a Bíblia é o alimento para o espírito, como a comida é o alimento para o seu corpo. Se você não se alimentar, se você passar o dia todinho sem comer, o seu corpo vai ficar debilitado. O seu corpo vai ficar frágil. Não vai? Então, quando você não lê a Bíblia, o seu espírito também fica frágil. O seu espírito também fica mal alimentado. Porque você precisa ler a Bíblia. Ah, pastora, mas eu escuto muita ministração. Escuto a pregação do pastor 10 vezes por dia. Não tem problema, pode escutar até 20. Mas você tem que ler a Bíblia também. Por que você tem que ler a Bíblia? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é você que vai ler. Quando você abre, Deus quer lhe revelar coisas extraordinárias. Deus quer falar com você através da palavra, porque é a boca dele. E nós muitas das vezes negociamos a palavra, porque nós trocamos o importante pelo emergente. E a gente esquece que o primeiro lugar na nossa vida tem que ser de Jesus. Você precisa ter vida com Deus para que Ele possa gerar em você a fé suficiente para viver o sobrenatural. É ótimo vocês chegarem aqui, ouvir o pastor falando de quanto tempo eu passei sangrando, de quanto tempo eu passei doente, que eu fui curada. Não enche vocês de fé? Mas o que vocês acham se fosse vocês? Se fosse em vocês vendo gerar em vocês a fé que vocês precisam para ultrapassar esse degrauzinho que você está enganchado nele. Não estou falando de doença, não. Estou falando de qualquer obstáculo. É muito bom a gente ouvir testemunhos maravilhosos. A gente fica edificado e enche nosso coração de alegria, aumenta a nossa fé. Mas Deus quer te dar experiências com Ele. Ele quer que você seja um agente de fé. Ele quer que você seja um agente de milagres. Mas como que Ele pode fazer isso contigo se tu não medita na palavra? Tem pessoas que até hoje a gente está na luta para ler a Bíblia. E não pode ser assim. Jesus não é banana, gente. Jesus é a coisa mais valiosa que existe nessa terra. Porque não tem nenhum santo aqui, não tem nenhum santo, só Jesus. Não tem nenhum de nós aqui que fosse capaz de ir para uma cruz morrer por ninguém. O mais que a gente faz é pelos nossos filhos.
Mas Jesus não. Jesus morreu por mim, morreu por você, morreu por aqueles que negam Ele, morreu por aqueles que não querem saber dEle, por aqueles que você muitas das vezes despreza. Mas Jesus morreu por eles. Como eu disse essa semana para uma pessoa, Jesus está mandando você soprar sobre os ossos secos, mandando dar vida. Mas pastor, é muito difícil. É difícil? E fulano A, B e C que você está orando é difícil? Mas por que essa pessoa é diferente dessas? Jesus morreu por todos nós. Então nós temos a missão de orar por todos, para que sejam libertos, para que sejam santificados e transformados. E isso a gente faz por fé. Porque tem gente que é muito difícil. Tem gente que a gente tem que estar debaixo do joelho direto, porque senão a gente não suporta. Mas se não for assim, tu não entra no céu. Porque nós também somos difíceis. Mas nós temos a mania de olhar para o outro ao invés de olhar para nós. Então, para começar a fé, é pelo relacionamento. Porque a primeira vez que Jesus fala de fé, ele fala de relacionamento. Então, hoje, você precisa de fé para se relacionar. Você precisa de fé para amanhecer o dia. Você precisa de fé para dormir em segurança. Porque senão você pode nem acordar amanhã. Se Jesus quiser levar você agora, você aqui mesmo sentadinho, Jesus leva. Aí como é que está a tua fé? Quantas pessoas tu gerou através da tua fé? Qual foi a frutificação da tua vida nessa terra? O que tu fez nessa terra? Porque você tem que olhar para A, B ou C e ver Jesus no A, B ou C. Não é ver as imperfeições e os pecados, não. É ver Jesus. Está fazendo tudo errado, mas vai fazer certo em nome de Jesus. Não conseguiu ainda, mas vai conseguir em nome de Jesus. Não foi liberto ainda, mas vai ser em nome de Jesus. Porque é por fé. É por fé. Mas você não vai conseguir fazer isso se você estiver andando só no rasozinho, só na meia tala. Eu vou aqui só falar com Jesus um pouquinho. Não, eu vou falar aqui bem rapidinho, eu vou tomando banho. Jesus, vem aqui comigo que eu não posso parar? Pode. Você pode parar, porque você quer ver como você para? Morra alguém. Morra alguém que você para qualquer coisa e vai lá. Morra alguém que seja importante para você. Por que você não vai quando está vivo? Por que você não busca enquanto você tem a oportunidade de gerar fé na vida daquela pessoa? Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você hoje? Que Ele quer usar a sua vida para semear na sua casa. Que Ele quer usar a sua vida para gerar fé na sua casa. Mas você de cabeça baixa, você não gera nada, a não ser morte. Você foi chamado como Abraão, Isaac e Jacó. A vida de Abraão, Isaac e Jacó até hoje é um exemplo de fé para nós todos. Onde a gente passa, a gente escuta falar de Abraão, Isaac e Jacó. Agora o que estão falando de você? É pessoa de fé ou pessoa sem fé? Não importa como nós estejamos. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu posso estar arrasada, quebrada, machucada. Mas na hora que eu paro, medito nessa palavra, ela traz vida, ela traz consolo, ela traz conforto, ela traz segurança, ela traz tudo o que eu preciso, porque ela é o meu refúgio. Agora eu sei de tudo isso e não paro. Mas eu quero ter a experiência da pastora, eu quero pregar como a pastora, como pastor, falar de coisas que eles falam, eu quero viver isso, mas eu não tenho tempo para tirar com Deus. Mas tem tempo para sentar na calçada, tem tempo para ir passear no shopping, tem tempo para assistir filme, assistir série. Tem algum problema fazer isso? De forma alguma. Podemos fazer todas essas coisas. A palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Mas primeiro eu vou falar com o papai. Primeiro eu vou pedir a orientação dele. Eu começo o dia, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda nesse dia, porque eu não sei o que me espera nesse dia. Gente, a gente vê tanta coisa ruim passando durante o dia, que se a gente parar para assistir um jornal, a gente sai deprimido, porque é só notícia ruim. E o que nós estamos fazendo como agentes de fé? Estamos vendo essas notícias e orando? Buscando a Deus que traga vida para essas pessoas? Quantas notícias nós vemos que pessoas que perderam tudo, que tiveram terremoto, filhos que ficaram órfãos? Quanto do nosso dia nós investimos de joelho, intercedendo por essas pessoas? Mas eu digo que eu tenho fé. Eu não tenho fé que Jesus pode ir lá nessas pessoas, levar quem Ele quer levar para dar a provisão, porque eu não tenho, mas eu tenho a boca para orar.
Eu tenho um joelho para colocar no chão. Eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça. O que Deus te chamou para fazer? Quem é você? O que você está fazendo aqui hoje? Quando você saiu de casa, você se preparou para vir adorar o Senhor, receber do Senhor o que Ele queria falar com você? Ou você simplesmente disse, eu quero ouvir Deus me responder aquilo que eu estou esperando? Pois eu vou te dizer uma coisa, Jesus não vai responder o que você está esperando que Ele lhe diga como você quer que Ele lhe diga. Ele vai falar do jeito que Ele quer que você seja. Porque não é do seu jeito, é do jeito dele. E quanto mais a gente teima, mais a gente leva a pena. Porque Deus vai botar a gente no plumozinho, bem direitinho. Porque Ele quer que você seja um agente de fé. Mas para você ser esse agente de fé, você precisa ter experiências com Ele. Você precisa, a partir de hoje, sair daqui convicta que o que você quer é ter experiências profundas com Jesus. Se esse Jesus é tão bom como todo mundo fala, eu quero ter experiências com Ele. Eu quero viver o sobrenatural com Ele. Eu quero. Você quer? Amém ou não amém? Porque o Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que está presente aqui nesse momento. Ele abriu o mar para o povo passar, mas Ele está abrindo o mar para você passar, se você coloca a sua vida diante dEle, como Ele quer que você coloque. Mas nós falamos de fé e não vivemos a fé. Viramos só ouvintes e deixamos de ser praticante. Fique atento. Não desenvolva uma vida diária de oração só por desenvolver. Só porque a pastora disse que eu tenho que fazer, pronto, eu vou fazer. Não, desenvolva uma vida de oração porque você compreendeu que Jesus é a primazia da sua vida. Porque você compreendeu que você precisa de Jesus. Porque você compreendeu que você quer mais de Jesus. Jesus está voltando. E a gente precisa aproveitar esse tempo que nós temos para povoar o céu. Porque para quem Deus quer usar você, é você que Ele quer usar. Não se acovarde não, que amanhã pode ser tarde. Nós não sairemos do natural se não mergulharmos no sobrenatural. Nós só sairemos de onde estamos quando nós verdadeiramente se envolvermos com o Senhor. Muitas vezes nós estamos aqui, ouvimos tudo isso, saímos daqui feliz da vida, cheio de fé, né? Ai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ai, que coisa maravilhosa, eu quero. Aí no outro dia, parece que a gente não ouviu nada. Parece que a gente dormiu, teve um sonho e se acordou. Continuamos com as nossas vidinhas, do mesmo jeito, nas mesmas tarefas, com os mesmos compromissos e sem priorizar Jesus. É isso que eu quero que vocês se conscientizem esta noite. Porque não depende de mim, não depende do seu líder, não depende do seu pastor, só depende de você. É você que decide. O seu relacionamento com Deus é você que determina como vai ser. É você que dá as diretrizes de como vai ser. Você tem que parar de querer ser A, B ou C e não fazer nada para mudar a sua vida. Você tem que parar de olhar para as pessoas, admirar, desejar e continuar na mesma coisa. Você precisa aceitar o processo, se entregar, se aprofundar. Só assim você vai chegar onde Jesus quer que você chegue. Mas você quer ver? Você está onde você está hoje porque você se esforçou. Você está como você está hoje porque você caminhou. Você pagou um preço para estar onde você está. E se você não está do jeito que você queria, você também fez por onde não está do jeito que você queria. A responsabilidade é sua. A responsabilidade não é de Deus, é sua. Porque se você não passou ainda do processo, é porque você não está pronto. Você não está pronta para poder receber o que você está pedindo. E muitas vezes nós estamos vindo para a casa do Senhor como se estivesse vendo uma prateleira só para pegar a bênção que eu quero. Eu vou hoje para o culto porque eu vou receber a minha bênção. Não, você tem que vir para o culto porque você quer adorar a Deus. Porque você vai se encontrar com os irmãos, como igreja, vão
declarar o poder de Deus, vão se edificar, vão se apaixonar e se amalgamar mais ainda uns pelos outros, porque é assim e assim, ó. Eu me relaciono com você e com Deus. Não adianta eu dizer que amo a Deus e não amo vocês. Se tem alguém que a gente não ama, então vamos buscar a Deus para a gente aprender a amar. Porque a Bíblia diz que nós somos mentirosos se dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão. Você precisa ter uma fé progressiva e agressiva. Mas sem se dedicar, você não vai ter fé nenhuma. Só aquela fé que a gente recebe, mas que não se desenvolve. Se você perguntar para mim essa noite, qual as suas experiências de fé? Eu vou passar a noite com você e vou contar muitas experiências de fé. Porque eu tenho fé. Se tem uma coisa que eu sei que eu tenho é fé. Isso não quer dizer que não tenha vez que eu fico com medo, que eu tutubie, que eu veja que a luta é grande demais. Mas eu acredito que o meu Deus está presente. Porque não quer dizer que você tem fé, você não vai passar por luta, você não vai passar por prova, que vai chegar coisas impossíveis para você fazer. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que você tem que continuar crendo que o Deus Todo-Poderoso, a qual você serve, a qual você continua servindo, está com você. Ele está só querendo lhe ensinar. Agora você quer aprender? Enquanto você não aprender, você não sai da prova. Vamos para o nosso segundo ponto. Mostrarei as minhas obras. Tiago 2, 26, a parte B. Diz assim, ó. Assim também a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Os nossos atos de fé moldam tijolos por tijolos. A estrutura dos nossos atos de fé, porém, sem a base sólida, que a nossa base está no primeiro ponto, que é Jesus, as nossas palavras não passam de uma pilha de tábuas em um depósito que se desgasta devido à ação do tempo. Olha que coisa séria, gente. Olha, eu vou repetir, tá certo? Eu vou repetir porque eu achei isso aqui muito forte mesmo. Os nossos atos de fé moldam tijolos por tijolos a estrutura dos nossos atos de fé. Porém, sem a base sólida, as nossas palavras não passam de uma pilha de tábuas em um depósito que se desgasta devido à ação do tempo. Você quer ver? Eu guardo muitas coisas. E esses dias o Senhor tem até falado comigo sobre isso. E tem algumas pessoas aqui que é muito abençoada e muito próxima minha, que quer arrumar, ajustar, vamos botar uma prateleira, vamos fazer isso. E o pastor fica me pedindo para tirar as coisas do canto. Mas tu sabia que quando eu vou mexer nas minhas coisas, tem coisas que estão tão empoeiradas, tem coisas que a traça vai pegando porque é papel, são coisas que, estudos que é muito bem guardado, e vão se deteriorando. Por quê? Porque eu não estou mexendo rotineiramente nessas coisas. Elas estão ficando só guardadas. Assim é a palavra de Deus. Quando nós não meditamos nela dia e noite, quando nós não estamos evidenciando Jesus na nossa vida todo dia. A gente só acorda, fala aquela palavra bem de praxe, bom dia Jesus, toma a minha frente, me abençoa, abençoa meu pai, minha mãe, assim as crianças, né? E assim a gente desenvolve esse relacionamento e vai só acumulando coisa. Aí quando a gente está muito atribulado, a gente vai lá naquelas coisas, mexe um pouquinho, chafurda um pouquinho, tira um bocado e joga fora. Mas quando tu for mexer daqui a uma semana de novo, vai ter outro bocado para tu jogar fora. Tem coisas que na nossa vida nós não podemos acumular. Nós temos que estar buscando todo dia. Hoje eu não consegui, mas eu quero ter uma fé qualitativa. Eu quero ter uma fé cristocêntrica. Para mim ter isso, eu preciso ter obras. Porque eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Eu não posso dizer que vou andar para cá e sair para cá. Posso? Então eu preciso mexer nos entulhos. Como estão os entulhos do teu coração? Eu preciso ir lá, mexer e tirar tudo que eu preciso tirar e lançar fora. O que é que está guardado que a gente precisa lançar fora?
Mas esse lançar fora que eu estou dizendo é aqui dentro da sua alma, dentro do seu coração, que está impedindo de você ter as obras que você tem que ter através da fé. Porque às vezes nós paralisamos por causa de algumas coisas que vivemos ou passamos, mas deixamos lá acumulado. A gente não tem reação nenhuma, a gente não briga, a gente não se irrita, a gente não faz aquelas coisas todas, mas a gente deixou arquivado lá no porão da nossa alma. E de vez em quando, quando alguma coisa parece com aquilo ali, a gente já freia e vai para trás. Cadê a sua fé em ação? É nessa hora que você vai mostrar as suas obras. É nessa hora que você vai olhar e dizer, isso eu já passei. Então eu vou vencer isso aqui porque Jesus está comigo. Agora eu vou evidenciar as obras. Quais são essas obras? Se eu falava muito, agora eu vou falar pouco. Se eu gritava, agora eu não vou gritar mais. Se eu roubava, agora eu não roubo mais. Se eu mentia, agora eu não minto mais. Se eu não cria que o milagre ia acontecer, agora eu creio. Mas eu estou crendo não é porque eu estou vendo que parece que vai acontecer, não. É porque o meu Deus me prometeu. Porque qual é a promessa de Jesus para mim e para você? Em todas quais são as promessas, você tem o sim e o amém para a glória de Deus, através de Jesus Cristo. Então você pode. No primeiro ponto, definimos a fé. Agora vamos ver como os outros responderam às promessas de Deus. Esses são exemplos concentrados de como Deus invadiu de maneira bem-sucedida a vida de pessoas e de como o espírito e o físico se uniram para tornar a fé visível e viável. O escritor aos Hebreus inicia o texto dos exemplos da fé dizendo, por um ato de fé. Aí é Hebreus 11, que é o que eu li na Bíblia, a mensagem, né? Ele começa dizendo assim, por um ato de fé. O vocabulário da fé é um vocabulário de ação, de respostas ao que Deus disse e ao que Ele tem feito. O foco está no agir, em fazer, o movimento em direção a Deus, um passo de cada vez. Você dá um passo hoje, outro amanhã, você vai dando um passo de cada vez. Você não pode querer vencer tudo de uma vez só, porque se você quiser vencer tudo de uma vez só, você pode ser fracassado, porque é um passo de cada vez. Mas a resposta é do Senhor. Ele quer que você haja em direção a Ele. O resto não é com você. Não é você que faz. Veja. Por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Esse está no versículo 4 do capítulo 11 de Hebreus. Por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido que se tornaria o seu lar. O versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus. Por um ato de fé, Israel atravessou o Mar Vermelho em terra seca. Os egípcios tentaram fazer o mesmo e se afogaram. O versículo 29 do capítulo 11 de Hebreus. A fé não é uma palavra passiva com implicações apenas cerebrais. Que você vence porque eu acredito, a minha cabeça está dizendo que eu acredito. Não é assim que você vai vencer. Você vai vencer na palavra. É uma palavra ativa que flexiona os músculos. É uma palavra de peso que ordena a vida em nós e ao nosso redor. Mas existem aquelas pessoas que elas têm a fé só mental. Faz o maior esforço e quando termina ainda não conseguiu o que queria. Como é que eu sei disso? Porque a fé que é mental, ela não está baseada na palavra de Deus. Você está só mentalizando aquilo que você quer. Eu acredito em Deus. Primeiro, eu preciso ter base bíblica para o que eu estou pedindo. Eu vou buscar aqui na palavra. A palavra tem resposta para tudo. Seja qual for o problema, seja qual for a situação, você busca a palavra e você vai orar a palavra.
Você vai declarar. Isso é uma oração agressiva. Você declarando a palavra, o que você está precisando, o que você está desejando. Mas antes de tudo, pedindo a vontade de Deus. Mas a vontade soberana e absoluta. Porque também tem o caso da gente alcançar coisas que não é a vontade de Deus. A soberana e absoluta é só a permissiva. Você quer ver uma coisa que foi só a vontade permissiva? Agar foi dada para Abraão, e o Abraão consentiu e tiveram um filho, que foi o Ismael. Era a vontade de Deus que aquilo acontecesse? Foi a permissão de Deus. Não foi a vontade soberana e absoluta de Deus. E nós muitas das vezes estamos batendo na porta do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero, e Jesus mostrando para você que não é para você, e você teimando. Aí depois você fica: Jesus, mas por que eu estou passando isso? Porque você foi atrás, porque você buscou para você. O que Deus disse para você? Eu entendi errado. Não, nós é que queremos entender errado. Porque na hora que eu me espelho, por isso que no começo eu disse, pegue o capítulo 1 e 2 de Tiago e meditem como se fosse um espelho. Aí você vai se encontrar. Porque a Bíblia dá orientação para tudo. Tudo o que você quiser orientação tem na palavra de Deus. Mas nós buscamos do jeito que nós queremos. Nós queremos adaptar a nós. Aí depois estamos sofrendo e dizemos que foi Deus. Deus permitiu porque você insistiu. A gente não é mais criança. A única criança que tem aqui é a filha da Cida. Você é um adulto. Você caminha com o Senhor. E o Senhor tem te convidado para ter uma fé proativa. Nós estamos nos últimos tempos. Não importa se você acredita ou não nisso. Se você não acredita, lamentavelmente você ficará para trás e sofrerá as consequências da sua falta de fé. Mas estamos nos últimos tempos. Jesus está voltando. Isso não é uma historinha, não é mentira. É só você ligar a televisão e ver tudo que inventam que está acontecendo, que está sumindo gente. É porque a igreja vai ser arrebatada. E eu não quero estar aqui para ver o que vai acontecer depois. Eu quero é ir com ele. Então, se você não crê, peça ao Senhor que se revele a você. Peça ao Senhor que você compreenda realmente quem Ele é, o que Ele fez por você, o amor dEle, a misericórdia, a graça. Diga para Ele: Jesus, eu não creio, eu não consigo te ver como alguns te veem. Mas peça mesmo, que Ele vai se revelar a você. Porque o objetivo é que você um dia se encontre com Ele face a face. Mas para se encontrar com Ele face a face, a gente tem que crer. A gente tem que ser santo. A gente é santo? Nós somos santos porque somos separados. Mas nós estamos no processo de santificação. Então, todos os dias nós temos que estar na presença de Deus, nos arrependendo, pedindo perdão, reconhecendo as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas falhas, e nos arrependendo e seguindo em frente, levantando e continuando. Porque a Bíblia diz que quantas vezes o justo cair, Deus o levantará. Conclusão. Olha que coisa importante. A fé sem obras é morta. Tiago, no texto que nós lemos, fala de que ouvir versus fé, ouvir e fé, deve levar à prática versus obras. Uma coisa está ligada à outra. Não se anda sozinho. Embora possa parecer que Tiago está contradizendo o porquê, pela graça vocês são salvos mediante a fé, não de obras, de Paulo, Efésios 2, 8, 9. Na realidade, não há dicotomia, divisão. Não há separação entre fé e obras, pois Paulo e Tiago concordam que a base da salvação é somente a graça, por meio da fé, e que as obras não são a base, porém, a consequência inevitável da fé. Se eu tenho fé, eu tenho obras. Eu não posso ter fé e não ter obras. As duas coisas andam juntos. Efésios 2:10 está escrito:
Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para aqueles que andassem nela. Nela quem? Nas obras que você faz para o Senhor, na palavra de Deus, quando você medita, quando você compreende o que Ele quer para você, e você vai em direção ao que Deus lhe mandou fazer, aí as obras vão aparecer, porque você está evidenciando a sua fé. Não tem como você dizer que tem fé e não tem obras. Não tem. As boas obras que os cristãos fazem são o resultado, a consequência da obra de Deus na nova criação. Portanto, é impossível separar as obras da fé, porque sem obras a fé é morta. Amém?